Bom dia, Monja Cocaia aqui com vocês novamente, terça-feira de manhã bem cedinho. A gente tem esse encontro semanal para fazer algumas reflexões acerca do Zen Budismo. Zen Budismo é uma das tradições do budismo. Eu sou da escola Soto Zen do Japão. Muito bem. E toda semana a gente conversa um pouquinho sobre o Zen Budismo, né? Hoje eu vou ler para vocês um outro contozinho, né, do monge Josho, que era um monge que se ordenou com 20 anos e que ele foi lá da época de... Nasceu em 778 e viveu até 897, ele viveu 120 anos. E ele era considerado muito hábil com as palavras. Se dizia que ele comentava que o Zen brilhava nos lábios dele. E tudo que ele dizia sempre era muito pontual e não ficava dando muita volta, não. E esse pequeno contozinho fala que certa vez um homem encontrou Josho, que estava ocupado varrendo o pátio do mosteiro. Feliz com a oportunidade de falar com esse grande mestre, o homem, imaginando conseguir de Josho respostas para a questão metafísica que o atormentava, perguntou: Ó mestre, onde está o caminho? Josho, sem parar de varrer, respondeu: o caminho passa ali fora, depois da cerca. Mas, replicou o homem, meio confuso, eu não estou falando desse caminho, mestre. Parando seu trabalho, o mestre olhou para ele e disse: então, de que caminho você está falando? O homem falou em tom místico, né? Falo, mestre, do grande caminho. Ah, esse! Sorriu Josho. O grande caminho segue por ali, até a capital. E continuou varrendo. E meio que desconcertou o homem, mas de que grande caminho ele estava falando. Qual a diferenciação, né, que se faz de uma prática espiritual como se fosse algo apartado do nosso dia, como se isso fosse possível. Esse caminho, ele é onde estão os nossos pés. É aí que a gente faz esse caminho espiritual, né? Que não tem início e não tem fim, e é aquilo que a gente está fazendo a cada momento e a cada instante. Com presença plena naquilo que a gente está fazendo, né? Mesmo que esse fazer seja nada, se for descansando, lendo, né? Lavando louça, recolhendo o cocô do cachorro, né? Mestre Josho era discípulo de outro grande mestre, tá? Mas isso aqui não importa. Tem uma outra historinha do mestre Josho, é que o discípulo chega e pergunta assim: mestre, né? O que eu preciso fazer para me iluminar, para despertar? E o mestre perguntou: tu já tomou teu café da manhã? Sim, já tomei. Então lave a tua tigela. Né? É isso, né? Essa é a prática, esse é o caminho, né? É fazer as coisas que tem. Todos nós nascemos e temos que nos alimentar. Quando a gente é pequeno, né, a gente tem alguém que cumpre essa função que é da mãe. É uma função materna alimentar um bebezinho. Já visto que quem alimenta, quem dá o seio é a mãe. Não que essa função materna não possa ser desempenhada na falta da mãe por alguém que substitua nessa função materna, mesmo que seja o pai ou qualquer um homem, pode ser
desempenhar essa função materna. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente é pequenininho, a gente precisa ser alimentado. Depois de adultos, somos responsáveis pela nossa alimentação. E não tem um ser vivente, né, que não tenha que se alimentar. Isso, toda espécie animal, espécie humana, precisa de alimento para poder viver. Isso vale até para as plantas, claro que, mas vamos nos deter aos seres humanos, nós precisamos nos alimentar. E a gente processa e vai modificando o alimento, né? E nós somos responsáveis pela nossa vida. Depois de adulto, se não tem alguém que faça essa comida por nós, nós temos que fazer e cozinhar a nossa comidinha, né? E a gente vive numa sociedade onde ainda se estende a função materna, né, às mulheres, de que ainda são as maiores responsáveis pela prover a comida. Não quer dizer pagar, às vezes o provedor na família mais tradicional, né, é o homem, mas atualmente, se a gente levar em consideração a família brasileira, grande parte das famílias brasileiras, olha, eu acho que mais de 50% são chefiadas por mulheres. Em 98, eu fiz uma pós-graduação em Sociologia da Família e o meu trabalho de conclusão desse curso foi sobre mulheres chefe de família. E na época o IBGE dizia que 23% das famílias brasileiras eram monoparentais, ou seja, famílias chefiadas por mulheres. Isso quer dizer que a grande parte dessas famílias, e hoje continua um número muito maior, as mulheres também são responsáveis de comprar, de providenciar esse alimento, fazer esse alimento, alimentar seus filhos. Essa é a prática, só que essa prática, às vezes, esse trabalho é visto somente como um trabalho, né? Mas dá para trazer essa vivência e essa prática de alimentar a nossa vida, alimentar a vida do outro e introduzir um ingrediente espiritual, né, para trazer mais grandeza às nossas vidas, porque senão a gente fica às vezes transformando tudo em compromisso. Tudo é um compromisso, tudo é trabalho, isso torna, às vezes, traz uma carga mais pesada, mais negativa para a nossa existência, que a gente faz isso com tudo, que tudo se torna muito pesado, né? Então, se a gente muda um pouquinho o olhar, né, olha para os nossos compromissos, para os nossos afazeres, com um outro olhar, né, isso que é sacralizar a vida mundana. Porque quando a gente vai ler esses textos antigos, esses casos antigos, muita coisa o mestre está lá varrendo o chão, né, pregando, arrumando, né? Nem sempre ele está ali só fazendo zazen, oficiando cerimônia, né? Isso é uma das práticas, né? Mas ele pega junto, né? Muitas vezes é a vida diária que cada um de nós precisa dar conta, né? A grande maioria não tem serviçal para fazer as coisas por ele. E essa coisa de ter um serviçal que faça as coisas, né, por ele é muito ainda uma tradição, uma herança, né, da Casa Grande da Senzala. É como se a gente desprezasse e olhasse com preconceito as tarefas mais mundanas, menos importantes, né? Como se limpeza fosse coisa de empregada, de empregado, né? Cozinhar também, o serviço da casa. E isso até hoje interfere na mentalidade das pessoas, da formação das pessoas.
Eu lembro, vou falar por mim, eu achava que mulher moderna era aquela mulher que depois de casada tivesse filhos, que tivesse empregada para cuidar dos filhos, que ela fosse se dedicar somente para o trabalho, e a ideia de trabalho, a coisa idealizada era taie e salto alto, né? Que isso era ser mulher moderna, que mulher moderna não sujava as mãos lavando louça, né? Não ia quebrar as unhas lavando louça. E quando a gente consegue transcender isso, isso é a libertação. Isso é libertador. De que não existe nada que a gente não possa fazer com o mesmo olhar e que não existe nada mais importante e nada menos importante. Me diga o que é que pode ser mais importante do que fazer uma boa refeição, de saber fazer, de saber cozinhar. Isso tanto faz se é homem ou se é mulher, né? Cabe a nós lavar nossa tigela, né? A gente até pode não fazer, né? Mas porque a gente vai estar, enfim, envolvido com outros afazeres, né? E aí paga-se para alguém fazer aquilo que a gente não consegue mais fazer. Mas não quer dizer porque aquilo é menos importante. É esse olhar, esse entendimento, né? Porque senão a gente está replicando essa antiga ordem, né? De classe social, né? E de hierarquia. Quem pode manda, quem não pode obedece, acaba se replicando do opressor e o oprimido. Muito bem, essa é uma historinha somente para a gente poder ter como exemplo, né? Para poder transcender isso que às vezes a gente cresce e aprende. E a gente sai reproduzindo sem muito questionamento. Mais ou menos que nem uma historinha que eu lembro que uma família, né, a mulher, quando cozinhava, sempre cortava o rabo e a cabeça do peixe. E até que um dia a neta perguntou: vó, por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe? Por que não deixa tudo na forma? Ah, minha filha, não sei, eu aprendi assim. Aprendeu de quem? Da minha mãe. Aí foram vendo dentro da família que era uma tradição familiar, né? E que foram investigando a fundo e chegaram e descobriram que quem começou aquela história, né, de assar o peixe tinha uma forma muito pequena, então precisou cortar o rabo e a cabeça do peixe. Somente por isso, né? E que se a forma era maior, não tinha problema, podia assar o peixe com a cabeça e o rabo. Então a gente às vezes reproduz sem questionamento. E o Zen é para abrir visão, abrir coração, né? Questiona-se tudo. E, né, para adentrar o despertar, para acordar, inaugurar o novo dentro de nós mesmos, de poder fazer diferente, de poder retornar esse caminho de volta para casa, que é a plena espontaneidade de ser naturalmente você mesmo. E isso através da prática, da meditação, estabilizar corpo, mente, isso espontaneamente se revela. Revela-se a nossa natureza e essência que é a natureza Buda. Que na medida que a gente vai praticando, é como se a gente fosse dissolvendo os obstáculos. E a gente vai se manifestando na nossa natureza a mais espontânea possível. Muitas vezes nos descontaminando de tanta construção cultural, podendo ser, em essência, nós mesmos.
assim como o peixinho é naturalmente um peixe, o gatinho é naturalmente um gatinho, o passarinho é naturalmente um passarinho, para que a gente possa ser naturalmente esse ser que somos. Até semana que vem.